um sonho de Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, versos 1 e 2. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve este um sonho, mas ele se esqueceu do sonho e ele ficou muito perturbado. E ele mandou chamar então os magos, encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. E esses magos, que não passavam de falsários, disseram assim para o rei: conta para nós o sonho que nós vamos te dar a interpretação. E sabe o que esses magos faziam? Eles inventavam uma coisa qualquer, mas o problema agora é que o rei não se lembrava o que ele havia sonhado. Disseram assim para o rei: rei, o que o senhor está pedindo, só os deuses sabem, mas os deuses não moram com os homens. Versículo 12. Então o rei muito se irou e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Nesse momento, Daniel já estava entre os sábios de Babilônia. Quando Daniel foi buscado para ser morto, ele perguntou para os soldados: por que é que eu estou sendo preso? E eles explicaram: porque o rei teve o sonho e os magos não puderam interpretar. Veja que Daniel não estava sabendo da história ainda. O que Daniel fez? Foi até o rei e falou: rei, me dá um tempo, porque eu vou dizer para você qual foi seu sonho. O que foi que você sonhou? E o rei, desesperado por saber o significado, concedeu tempo. E então Daniel se retirou da presença do rei, o rei concedeu tempo, ele foi orar junto com os seus amigos. E o que Deus fez? Deus revelou o mistério a Daniel numa visão de noite. Agora Daniel foi na presença do rei e disse assim: rei, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar. Verso 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas: uma grande estátua. E quando Daniel disse assim: você viu uma grande estátua? O rei disse: é isso mesmo, Daniel, estou me lembrando, foi isso que eu vi no sonho, uma estátua assustadora. Sim, rei, foi isso que o senhor viu. Essa estátua que o senhor viu, ela tinha uma aparência terrível e ela tinha a cabeça de ouro, os peitos e braços de prata, o quadril era de bronze, as pernas eram de ferro e os pés da estátua eram em parte de ferro e em parte de barro. Você estava olhando a estátua e de repente, rei, uma pedra foi arrancada sem auxílio de mãos e lançada contra os pés da estátua, e esta pedra destruiu o ferro, o bronze, a prata e o ouro. E esta pedra cresceu e tomou toda a terra. E o rei disse: Daniel, foi isto mesmo que eu sonhei, igualzinho você falou. Eu sei, rei, e nós também agora vamos te dizer qual é a interpretação, que há um Deus no céu que revela mistérios. A cabeça de ouro que você viu nessa estátua, tu, ó rei, o teu império babilônio é a cabeça de ouro. O Império Neobabilônico conseguiu a ascensão mundial em 605 a.C. e ele vai durar até o ano 539 a.C. Assim como a prata é inferior ao ouro, o segundo império será inferior ao teu. Quem é que representava aquela prata da estátua? O Império Medo-Persa. E foi assim que na noite de 13 de outubro de 539 caiu Babilônia e começou a reinar a Medo-Pérsia. E o grande nome do Império Medo-Persa foi Ciro o Grande. E Ciro, então, liderando a Medo-Pérsia, esteve na hegemonia do mundo desde o ano 539 até o ano 331, porque no ano 331, o que aconteceu? Surgiu na história Alexandre o Grande. E ele, à frente do seu exército greco-macedônio, ele promoveu várias campanhas militares. E finalmente, no ano 331, na batalha de Gaugamela, Alexandre o Grande vai vencer o Império Medo-Persa. E a Grécia vai tornar-se o terceiro poder na estátua, representado lá pelo quadril de bronze. E a Grécia dominou o mundo de 331 ao ano 168 a.C. E então começaram a chegar os romanos, e os romanos começaram a lutar com os gregos, e finalmente
Finalmente, na Batalha de Pídima, em 168 a.C., nós temos a chegada do Império Romano, o quarto reino, pernas de ferro, que quebra todas as coisas. E Roma vai dominar o mundo de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Roma caiu para 10 tribos bárbaras. Estas tribos bárbaras minaram o Império Romano e levaram então à queda de Roma Ocidental. Conquistaram e dividiram o Império Romano dos anos 352 a 476, quando caiu Rômulo Augusto, o último imperador de Roma. Porque na estátua, quantos dedos há nesses 2 pés? Você está entendendo por que 10 tribos bárbaras? Porque a estátua tinha os 10 artelhos. Os álamos finalmente tornaram-se a Alemanha, os francos a França, os burgundos a Suíça, os suevos Portugal, os visigodos a Espanha, os saxões a Inglaterra, os lombardos a Itália, os ostrogodos, érulos e vândalos, eles foram extintos. E destas tribos bárbaras nasceu a moderna Europa. E o que diz a profecia agora? Nos dias destes reis, nos dias da Alemanha, da França, da Itália, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. De que o profeta está falando? Do reino de Cristo, que vai ser estabelecido quando? Nos dias da moderna Europa. Daniel 2,45. Que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O que representa aquela rocha que atingiu os pés da estátua e destruiu toda a estátua? O reino de Cristo, que será estabelecido em glória e majestade.